Olá, gente, boa noite. Vocês me ouvem? Boa noite, professor, tudo bem? Eu ouço Boa sim. noite, professor. Boa noite, professor. Ouço sim. Boa noite. Então tá bom. Bom, vamos iniciar nossos trabalhos. Eu sou o José Edmilson e vou coordenar essa disciplina de eletiva, que é Sustentabilidade e Desenvolvimento, ofertada sempre uma vez, cada semestre, né? Cada semestre ela é ofertada. E hoje a ideia é explicar como serão conduzidos os trabalhos. E nós faremos toda a condução do conteúdo, com as avaliações, vou explicar tudo hoje, e que não pode ter dúvida, embora fica gravada para depois quem tiver dúvida, olha de novo lá na gravação. Tá bom? Então, vou começar, vou compartilhar o plano e vou explicando à medida que, se vocês tiverem alguma dúvida, é só interromper, falar e aí a gente explica de novo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, o nome da disciplina, Sustentabilidade e Desenvolvimento, é uma disciplina de 36 horas, um encontro a cada quinta-feira, sempre nesse horário. Como que eu faço? Nós iniciaremos sempre pontualmente às 21 horas. Então, 21 horas é o horário que eu começo, tá bom? Os dois pontos centrais dessa disciplina, que são os dois eixos que vão servir de orientação para todo o módulo, todos os trabalhos, tudo que a gente discutir aqui, todos os textos que lermos e todos os trabalhos que vocês vão também apresentar e trazer, eles estarão sempre centrados nesses dois eixos aqui. Afinal de contas, o que é ser sustentável na sociedade da produção e do consumo? E a segunda é o lugar do direito nesse debate socioambiental. Então, toda aula sempre eu estarei lembrando esses dois eixos aqui. Inclusive, os trabalhos que vocês vão apresentar avaliativos, eles estarão sempre associados a essas questões aqui, tá bom? São os tópicos geradores, são as perguntas que orientam e sustentam todo o módulo. Tá? Então, é importantíssimo ter isso aqui presente, guardado, registrado, porque vai nos acompanhar ao longo do semestre, tá bom? As metas de compreensão. Então, qual é o propósito de todo o módulo? Primeiro, a contextualização histórica, social, cultural, política, epistemológica sobre a sustentabilidade e o desenvolvimento, não só no Brasil, mas no mundo também. Porque esse é um debate global, com rebatimentos locais, tanto em termos nacionais como regionais e locais mesmo. Então, essa é a meta de compreensão, essa é a primeira. A segunda, a problematização dessas categorias, sustentabilidade e desenvolvimento. Nós, o tempo inteiro, estaremos fazendo isso, mas sempre problematizando essas duas categorias, que são as categorias que fundam esse módulo e inserem o acadêmico, o futuro profissional, nesse debate, nessa discussão, que é uma discussão de extrema importância, não é a mais importante, evidentemente que não tem, um elenco de questões que são muito importantes ao longo do século XXI. Essa é uma delas, seguramente é, para todos os campos de formação e campos de
de atuação profissional e de conhecimento também, porque a universidade é para isso também. A terceira, discussão sobre a importância do direito nesse tema que entrelaça sustentabilidade e desenvolvimento. E a quarta é compreender de forma interdisciplinar, porque, na verdade, não é um tema exclusivo, que só o campo jurídico ele vai dar conta. É um tema complexo que se entrelaça com todos os outros domínios, e vocês vão perceber isso, quem não teve contato ainda, nenhum com leituras, nem com reflexões, nem com casos concretos acerca disso. Então, é de forma interdisciplinar. Então, vão entrar outros conhecimentos aqui para a gente poder discutir essa multidimensionalidade da sustentabilidade. Ela não pode ser entendida apenas a partir de uma única perspectiva. Então, tem as perspectivas. E isso a gente vai ter também depois no segundo bimestre, mas nos aprofundaremos aqui nos aspectos éticos, ambientais, sociais, econômicos e políticos jurídicos da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, ela, já vou adiantando, o que a sustenta, dá sentido para a sustentabilidade, é essa sua multidimensionalidade. Todas essas dimensões que se entrelaçam, que estão sempre em contato, né, entre elas. Então, essas são as metas. O que é a meta? É o que a gente vai tentar conseguir em termos de compreensão, né, ao longo do semestre. Agora, a avaliação, teremos 2 avaliações ainda, porque esse é o desenho dessa disciplina ainda dentro do currículo que vocês ainda estão participando, né, terminando o curso. A avaliação, a questão é que teremos sempre uma avaliação contínua realizada a partir dos trabalhos, das avaliações, das participações, porque antes eu quero dizer o seguinte, que a sustentabilidade ela tem que ser pensada a partir de uma perspectiva coletiva. Ela não pode ser pensada individualmente. Se ela tem que ser pensada coletivamente, e todo o módulo ele é apresentado a partir dessa perspectiva coletiva, as avaliações elas também são coletivas, tá? Então, haverá sempre um processo de avaliação contínua ligado à realização dos trabalhos realizados e no acompanhamento desse ensino-aprendizagem. São várias técnicas que serão utilizadas para fazer essa avaliação. Então, constitui-se, além disso, né, constitui-se de momentos e instrumentos imprescindíveis que eu vou utilizar para que as metas de compreensão sejam atingidas. Então, são as técnicas que nós vamos utilizar. Então, vocês terão 2 avaliações, a 1 e a 2, previsto no calendário. Tudo isso eu já disponibilizei no Live, para que vocês tenham acesso, está tudo lá. E o objetivo de refletir sobre o nível de compreensão das habilidades dessa área, né? Entrelaçando a formação técnica com essa formação mais alargada, que é a ideia de uma disciplina eletiva dentro dos cursos. Ela se afasta um pouco, ela amplia mais o núcleo duro de um curso. Então, a ideia de uma disciplina eletiva, o fundamento dela é exatamente esse. Ampliar. Essa é a definição, o que o MEC pede, né? Então, a gente tenta atender essa necessidade, não só da instituição, quanto do MEC. Então, primeira parte, essa dimensão contínua da avaliação. Então, como será composta a nota? Então, aqui eu vou explicar os trabalhos, inclusive, vou mostrar aqui como que deverá ser feito tanto a avaliação do primeiro bimestre quanto a do segundo bimestre.
já está disponibilizado o modelo lá, como que eu quero que seja feito. Tá? Então, a avaliação, uma avaliação dissertativa em que vocês... Isso aqui eu coloquei o aluno, mas a gente vai ser coletivo, tá? Vai ser em grupo. Avaliação dissertativa em que o aluno demonstrará competência na elaboração de um resumo expandido e de um pôster adequado para algum evento sobre sustentabilidade. Então, é uma coisa prática. Não vai ter provinha para vocês. Não vai ter isso. Vai ser um trabalho que vocês vão realizar, mas dentro desse formato apresentável a um evento. Não é obrigatório, evidente, mas a ideia é essa, de que vocês tenham, a avaliação seja um produto, que vocês elaborem isso. Então, vale 100 pontos, como que é distribuído isso? 30 pontos do resumo, 30 pontos da participação nas atividades, né? São os 30 pontos das atividades em classe. Depois, o resumo expandido, 30 pontos, e o pôster. Eu vou mostrar para vocês como que é isso. E tem um modelo lá, tá? Não precisa inventar nada, não. Vou dar o modelo para que não tenha nenhuma dificuldade nem divergência na hora de apresentar, tá? Então, eu vou sair um pouco dessa página agora, já para mostrar como serão esses modelos, tanto do resumo expandido quanto do pôster, que é a primeira avaliação, tá? Então, já voltamos. Avaliação 1, aqui. Então, aqui, gente, a avaliação 1, que será realizada, na verdade, serão 2 momentos para a avaliação. Uma aula anterior ao dia 5 de 10, que essa data é a data institucional, a data do calendário. Mas, como a avaliação ela é em formato, vocês vão apresentar o pôster como se fosse um evento, né? Um congresso, só que é interno, é só dentro da disciplina. Então, a gente vai tomar 2 noites para fazer isso. Tá? São um grupo, uma parte apresenta na aula anterior e a outra parte no dia 5, de modo que dá tempo de todos apresentarem. Então, como que vai ser essa avaliação do resumo e do pôster? Vale 70 pontos, 35 cada um, é a parte escrita que vocês vão me enviar, e a apresentação, que é no dia, né? Também 35 pontos. Então, 70 pontos, mais os 30 da participação nos trabalhos, fecha 100 pontos. Então, o que é esse resumo? Tá? Então, vocês vão escolher, desde já vão pensando, se quiserem sugestão, eu posso dar sugestão, mas eu quero que seja livre, que vocês, nos grupos que serão formados, vocês escolham um tema dentro desse debate da sustentabilidade. Esse é o primeiro passo, né? Escolher o tema. O segundo, pesquisar e desenvolver um resumo expandido sobre esse tema. Então, digamos que vocês escolham lá agroecologia ou energias renováveis, porque isso tem que ser dentro desse debate. Então, vocês vão fazer um recortezinho, né? E é livre a pesquisa. Vocês vão... Como que é feito esse resumo expandido? Tem aqui todos os passos, ó. O objetivo, o que se pretende fazer, qual é a pergunta que você quer responder, né? Então, esse é o objetivo. Como foi feito, eu já adianto que basta que vocês façam uma pesquisa bibliográfica, não precisa mais que isso, é um trabalho relativamente simples, de uma pesquisa bem simples, mas é preciso escrever isso, tá? No resumo também. A discussão dos resultados, o que os autores que vocês leram, os sites, enfim, falam, né, sobre o assunto, pontos favoráveis e pontos contrários. É sempre interessante fazer isso, colocar os contrapontos.
as considerações finais, falar sobre o atendimento do objetivo, porque você, no resumo, é isso, né? Você tem o objetivo, no fim, desenvolve como que você desenvolveu, como você buscou isso, que é a parte do método, e as considerações finais, sobre se atendeu ou respondeu se atendeu ao objetivo, e as referências. Os sítios que vocês consultaram, algum material de apoio, tudo aí coloca nas referências. Isso aqui, gente, olha aqui, ó. Aqui é da perspectiva do conteúdo, aqui é a parte de forma. Tá? Então, está tudo explicitado aqui. A fonte, né? O tamanho da fonte, é um bloco só, tá, gente? Um resumo expandido aí, pelas normas, ele é um bloco único, é um monobloco, sem parágrafos, o título em negrito, tá? O nome da equipe, um espaçamento simples, no mínimo 3 e no máximo 5 laudos, que é bem razoável. Esse tamanho aí para um resumo expandido, tá? E vocês vão enviar, é importante tomar nota já do meu endereço eletrônico, que é o meu endereço institucional, para a gente manter contato para qualquer dúvida. Então, aqui está josee.lima@unicuritiba.com.br. Então, é para esse endereço eletrônico que vocês vão encaminhar ou mandar enviar qualquer dúvida que vocês tiverem. Aí aqui embaixo tem um modelo, o título, aí vocês só vão pegar esse material e adequar o que vocês desenvolveram, tá? Desse jeito, assim. Professora, Pois não, pode falar. boa noite. Esse material que você está nos mostrando vai estar acessível para a gente poder acompanhar o passo a passo? Já, como que é seu nome? É Cláudia. Cláudia, está sim, já está tudo lá no Live. Ah, que bom, que Mas bom. caso vocês não consigam acessar, enfim, pode mandar um correio eletrônico e eu mando também para quem Ah, não, precisar, tranquila. entendeu? É que eu também, a gente, Mas está não sei tudo como que a lá. gente vai fazer os grupos, né? Eu não sei nem que turma é essa. Não, então, eu vou explicar ainda como que Ah, nós então vamos tá bom, me fazer. desculpe, tá joia, obrigada. Não tem problema. Muito obrigado pela sua participação. Então, gente, aqui alguma dúvida além da Cláudia acerca disso? Essa é a do primeiro bimestre. Então, repetindo, gente, nós teremos, são duas partes, né? O resumo, e esse resumo, ele tem esse formato. Agora, para a apresentação, aqui, aí vocês vão pegar as informações do resumo e transformar no pôster, que eu vou explicar, vou mostrar agora o modelo do pôster, tá? Que é para apresentação mesmo, apresentação oral que vocês vão fazer, tá? Já volto aí. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui, que eu tenho... Ah, tá aqui. Então, aqui, gente, deixa eu diminuir, reduzir, para que tenha uma visão geral dele. É um modelo padrão internacional de pôster. Então, aqui também vocês não vão inventar nada, tá? Só vou pegar o modelo, trazer o resumo expandido e colocar as informações aqui, de modo que dê numa folha, numa página, que a ideia do pôster é exatamente essa, né? De você apresentar de forma sintética as informações, todas essas informações numa folha. Não pode passar disso aí, tá? Então, o que tiver do resumo, vocês vão fazer uma adequação para isso aqui, ó. Resumo, aí a introdução, a mesma coisa que tem lá. As conclusões e a referência, tá?
mesma coisa. Então, como a Cláudia perguntou, esse material, todos esses modelos estarão disponíveis, e caso alguém não consiga, não tem importância, manda um e-mail, um correio eletrônico para mim, e eu encaminho em ato contínuo, tá bom? Bom, voltemos lá para o programa. Então, aqui já expliquei, veja, a avaliação 1 é essa daqui. Então, resumo expandido, a participação em classe, o resumo expandido e o pôster, tá? Então, teremos aqui a avaliação 1. A avaliação 2, eu vou deixar para explicar quando terminar, quando formos iniciar o segundo bimestre. Não tem muito sentido eu falar agora, explicar isso agora, até porque vamos fazer um passo de cada vez, né? Não vamos atropelar. Então, fica melhor, é mais razoável que eu explique depois, tá? Mas critérios de atribuição da nota e de aprovação. Isso aí vocês já sabem, mas é sempre bom ficar bem explicitado já nesse primeiro encontro, porque é um contrato, né? Então, a nota final é a média, né? A1 mais A2 dividido por 2. Deu 7, está aprovado. E tem a frequência, 75%. Tá? Para aprovação e a frequência, conforme o MEC e as diretivas da instituição. Aqui não sou eu, não fui eu que inventei, assim, a gente segue, né, as orientações. A emenda, de maneira bem sintética, é o que nós vamos fazer para atingir dar conta daqueles 2 tópicos geradores, basicamente isso. No primeiro bimestre, na primeira parte, os fundamentos históricos, socioculturais e políticos da sustentabilidade, e no segundo, eu diria que a gente dá uma mergulhada maior assim nesses aspectos da multidimensionalidade da sustentabilidade, né? Aspectos. O que a gente vai prestar atenção são nesses aqui, né? Os éticos, ambientais, sociais, econômicos e jurídicos da sustentabilidade. E com isso a gente cobre todo a proposta desse módulo, que é certificar quem faz esse curso, esse módulo, para uma formação sustentável. E dentro daquela pergunta lá inicial, que a gente vai sempre repetir, né? O que é ser sustentável no mundo contemporâneo, né? Nessa sociedade da produção, do consumo, enfim. O que significa isso? O que significa para a pessoa formada no campo jurídico ser sustentável? Será que nós somos? O que garante que nós somos ou não? Entendeu? O estilo de vida que nós levamos. A gente, como é que é a nossa pegada ecológica? Tem toda essa discussão, ela está presente no debate contemporâneo, e todo mundo tem que apresentar respostas, né? Tá bom? Então, as competências, nesse sentido, depois dessa certificação, as competências, o que eu imagino, e pelas experiências anteriores, quais são as competências adquiridas a partir dessas discussões, dessas leituras, dessas participações, dessas posições que vocês vão ser convidados a tomar, porque aqui o espaço é para isso. E eu quero dizer o seguinte, que é livre, tá, gente? Você fala o que quiser, não tem problema nenhum. Quer discordar, discorda. O espaço é esse mesmo, tá bom? Não tem nenhum tipo de censura para nenhum tipo de posicionamento que vocês queiram tomar. Então, o que eu imagino que a gente sai daqui, a partir de hoje, que é o marco zero, lá no final, conhecendo os elementos fundantes do debate socioambiental contemporâneo e também algumas formas como que o direito se envolve com essa questão. E não tem como não se envolver.
Não existe um domínio da vida associativa que não esteja presente o direito. O direito ele é ubíquo, ele está em qualquer domínio da vida. Tá? Então, só que a gente vai destacar algumas, né? Algumas formas como que ele se envolve nesse debate, e de maneira tanto para o bem como para o mal. Né? Tanto ele pode reproduzir uma sociedade de consumo, que é insustentável, ou atuar no sentido de frear esse processo. Essa é a ambivalência do campo jurídico, do domínio normativo. E o conteúdo programático, gente, com cada uma todas as datas, todo esse programa também já está lá, para vocês também acompanharem. Não vou comentar. Hoje é o nosso primeiro encontro, que é essa apresentação, toda essa contextualização. E já a partir da próxima aula, a gente já entra no debate mesmo. Vamos construir uma linha do tempo e agora sim nós vamos fazer essa divisão dos grupos, porque cada grupo vai ter a gente vai construir essa linha do tempo coletivamente, tá? Então, cada grupo vai ter uma tarefa para trazer para cá, para a gente fazer, eu vou dizer o tema de cada um dos grupos, e vocês ficarão com essa responsabilidade de trazer para a gente construir essa linha do tempo. Desde a década de 50, quando começa o debate da sustentabilidade, até o presente. Então, tem uma linha do tempo aí, né? É o primeiro contato que vocês terão com essa discussão. E já se opinando, vocês vão trazer esse primeiro exercício, ele tem que ser rápido, tá? Então, aí cada equipe vai ter, no máximo, 5 minutos para fazer a apresentação do seu tema. Então, a gente vai ter que ser bem econômico para que dê tempo de todos falarem e a gente construir essa linha do tempo, que é fundamental para começar esse debate. Então, Alguma dúvida até aqui, gente? Pode falar, pode perguntar. Usar o chat também, deixa eu ver aqui. Tem alguém? Tá. Tem uma pergunta, a Camila, que falou, legal, professor, e a Clara, que pergunta o seguinte: os grupos serão os mesmos de agora até a avaliação? Exatamente. Só que vocês podem, depois porque eu vou montar o grupo pelo sistema, pelo próprio Zoom. Eu vou colocar vocês em salas agora, e cada grupo vai ter o tema, e vocês vão colocar no chat, depois, quando retornar, vocês vão colocar o tema do grupo e o tema, o nome de cada um do grupo. Aí depois pode trocar. Depois pode fazer permuta à vontade, só me avisar. Só a única coisa que avisar para que eu tenha esse controle, né, de quem são as pessoas que estão envolvidas no grupo. Vocês podem Quantas colocar pessoas por grupo daí, professor? Algum colega que não veio, que não pôde vir hoje. Então, é importante a gente se ajudar, tá, gente? Nesse momento, a gente ter essa visão sustentável, coletiva, de ajudar o colega para não ter prejuízo, tá bom? Alguma dúvida até aqui, não? São quantas pessoas por grupo, professor? O sistema vai dividir automaticamente, tá? Então, é assim, são 5 grupos. Eu gostaria que vocês tomassem nota do seguinte, gente. O grupo 1, qual é o tema já para a próxima aula? Anota lá. Todos vão anotar tudo, tá? Porque vocês não sabem ainda quais são os grupos, né? Então, o grupo 1, ele vai ser o tema do grupo 1, é a Revolução Verde. Tá? Grupo 1, Revolução Verde. Grupo 2, o Encontro de Estocolmo, em 1972. O primeiro encontro que marca
a entrada, né, do campo jurídico, por exemplo, porque é a partir de 72 que começam a aparecer todas as normativas no mundo inteiro sobre a questão ambiental e, de forma mais ampla, com a questão da sustentabilidade. O grupo 3 é a Eco 92, a Rio 92, 20 anos depois, né, de 72. Depois, o grupo 4 é a Rio +20, em 2012. E o grupo 5 é a COP 2015, que aconteceu em Paris. Então, notem que é uma linha do tempo, tá? Desde a Revolução Verde, na década de 50, até a COP 2015, que foi recente, que vocês já estavam vivos. Então, é realmente uma linha do tempo. Só que a gente vai construir isso, tá? Então, cada grupo terá, no máximo, 5 minutos para fazer uma apresentação, por exemplo, da Revolução Verde. O que foi, qual foi a sua importância, seu impacto, os problemas que gerou, as vantagens, tá? Depois, com cada um desses outros temas também. Tá bom? Alguma dúvida sobre isso, gente? Professora, então, esses grupos que você vai gerar, a gente vai falar sobre esses temas no dia 26, é isso? Dia 26. Isso. Tá, Tá bom? obrigada. Nada. Tem Professor, alguém usando o chat. Olha aqui, ó. Foi bom que alguém professor, já escreveu aqui, gente. Brilhante isso aqui, viu? Adorei. professor, o senhor está me Exatamente. ouvindo? Oi? Desculpa, o senhor me escuta direito? Escuto. Pode Ah, falar. tá. Eu só tenho uma última dúvida sobre os grupos. Então, o sistema ele vai dividir agora automaticamente e as pessoas vão poder mudar para a realização da prova. Mas a quantidade de pessoas do grupo vai ter que ficar igual, vai ser dividido agora? O sistema é assim. Quem que está falando? É Eduarda. Eduardo, é o seguinte, é que não sei se vocês já tiveram essa experiência, o próprio Zoom, ele divide equitativamente, sabe? Aí Uhum. depois vocês podem fazer a pergunta. O que não pode, por exemplo, é sair todo mundo de um grupo e ficar sem uma. Aí, entendeu? A minha Entendi. ideia é essa, né? Ah, Mas com obrigada. relação, entendeu? Para que tenha um equilíbrio, pelo menos tem que ter alguém, né? Não pode ter sai todo mundo, por exemplo. Digamos que alguém não queira falar da Rio 92. Aí aí sai todo mundo para Rio +20. E aí a gente fica furado o exercício. E é preciso que tenha 5 grupos na turma, porque no segundo bimestre também, ó, cada um daqueles aspectos éticos, cada um vai ser um grupo responsável, entendeu? Então, toda Uhum. a sistemática do curso ela é planejada, eu planejei dessa forma, para que ela consiga ser colocada em prática, né? Tá ok? Faz sentido? Entendi. E só mais uma coisa, acho que é mais um aviso para as pessoas da turma, que a gente tem um grupo no WhatsApp, não sei se de repente alguém não tá, aí eu posso mandar o link no chat para todo mundo entrar, Deve. conseguir acompanhar? Opa, Obrigada. adorei essa ideia aí, porque na realidade é isso que eu quero promover, que É o a gente ideal, né? tem essa visão, essa ideia coletiva, né? Já tem o grupo de WhatsApp, o que tiver de comunicação entre vocês, se tiver algum colega que está na turma, porque eu sei que essas turmas elas não são turmas regulares, né? Então tem gente da manhã, da noite. Então, a gente tem que criar esses mecanismos mesmo de rede para a gente se proteger. Parabéns, acho que é por aí mesmo. Pode colocar no chat, tá bom? Então, agora então, gente, todo mundo preparado, respira fundo, porque vamos começar a divisão dos grupos. Eu vou dar o seguinte, 5 minutos. Eu vou programar 5 minutos, suficiente para vocês trocarem uma ideia. E a outra questão que eu gostaria de fazer já
é que nesses 5 minutos, os grupos, vocês já façam, já deem uma resposta bem rápida para essa questão aqui, ó, a primeira que a gente vai fazer o tempo todo. O que é ser sustentável na sociedade da produção e do consumo? Então, vocês podem falar, escolhe alguém do grupo e vai dizer, resumir isso em uma palavra, em uma frase, enfim. Mas no retorno, vocês para a gente ir aquecendo os neurônios e quebrando o gelo, tá? Essa técnica se chama quebrar o gelo, tá? Dentro dessa sistemática de aula que se pretende interativa. Então, vamos lá, gente. Respira fundo aí, porque agora é a divisão, hein? Bom, eu vou só liberar aqui. Então, o sistema está me falando que vão ser entre 3 e 4 participantes, tá? Então, vocês só depois preenchem ali no chat os nomes desses grupos, aí depois a gente faz as trocas conforme a necessidade, o interesse. Então, vamos lá, gente. Vou liberar. Vou colocar... Onde é que faz aqui? Peraí. Vou fazer automaticamente para ser mais rápido. Então, aqui, ó, já diz para mim o seguinte, gente. Ó, o grupo 1 é Camila Pedroso, Henrique, Jaqueline e Tainara. Esse é o grupo 1, tá? O grupo 2, Dalmir, Rafaela, Ione e Yuri. Grupo 3, Anaísa. Alguém está perguntando do Henrique, só tem o Henrique, pelo menos até agora. O grupo 4, ou melhor, o grupo 3, Anaísa Vasconcelos, Clara, Emanuele e Tatiana. O grupo 4, Cláudia, Eduarda e Vinícius. E o grupo 5, Luiz Fernando, Nicolas, Pedro Galerani. Então, a minha sugestão, já tem os nomes aqui, vocês podem, por exemplo, incluir os colegas, né? E depois que para a gente fazer a troca. Então, vou encaminhar, vocês pensem rapidamente naquela pergunta, para a gente eu quero ouvir vocês. É rápido, mas só para a gente quebrar o gelo, tá bom? Vamos lá.
Oi, gente, estão voltando agora? Oi, voltamos. Opa! Acabou. Então é o seguinte, né? Acho que foi a Eduarda. Eduarda, você pode colocar o... Eduarda, não, um de cada grupo vai colocar os nomes, tá, gente? Fazer isso aqui, ó, algo assim, ó, só para eu ter o controle. Então, quem é o grupo 1, grupo 2, tá? Depois, se for necessário, vai trocar, tá bom? Eduarda, você mandou uma mensagem? Ah, tá. Então, vamos começar, gente, pelo grupo 1, para a gente fazer essa brincadeira agora e já encerrar, né? Porque hoje é o primeiro dia. Grupo 1. Ah, tá. Tá todo mundo já, né? Colocando. Então, já vamos fazendo, né? Equipe 1, qual é a resposta primeira para a pergunta? Então, professor, ali como já a Tainara escreveu um pouquinho no chat, eu acho que a gente pode dizer que é a capacidade do ser humano usufruir dos recursos presentes no planeta sem que ele comprometa o uso das gerações futuras, basicamente. Essa é do grupo 1, né? Isso, essa é a Jaqueline. A Jaqueline. Ok, Jaqueline. Grupo 2. Vamos, gente. Então, Grupo 2. professor, a gente teve pouco, discutiu um pouco e a gente chegou a uma resposta parecida, né? Que a sustentabilidade nos dias de hoje é não comprometer com as futuras gerações e também preservando o meio ambiente para a gente, sabe? Respeitando a integridade da natureza, pensando também na questão do consumo, do quanto que a gente realmente precisa consumir os nossos alimentos, de quanto a gente precisa produzir. A gente teve pouco tempo para discutir, mas essas foram as ideias que a gente teve. Muito bem, Dalmi. Obrigado, viu? Equipe 3. Professor, nós da equipe 3 não chegamos exatamente ao consenso, a uma resposta tão exata assim, porque a nossa discussão foi muito mais no sentido assim, de algumas pessoas no grupo entenderem que o que é ser sustentável na sociedade de produção e do consumo é uma questão individual, e outras pessoas chegaram à conclusão que é uma questão coletiva e, portanto, bastante jurídica. Então a gente não chegou num consenso, mas eu acho que essa é toda a questão que a gente vê na atualidade nas discussões de sustentabilidade, né? Esse individualismo versus o coletivo, né? Tipo, se eu resolver ser uma pessoa sustentável, o mundo vai se tornar um lugar mais sustentável, ou ele só vai se tornar mais sustentável se todos, né, ou se os que estão no poder, os governos tomarem decisões mais sustentáveis. Então, a gente ainda está nessa indefinição. Ah, legal. Isso é legal. Isso é muito bom. A gente não precisa concordar, não. É bom que tenha essa, essa ponderação, esse debate, desde que se respeite, tá, gente? É interessante respeitar dentro de uma política da diferença, tá bom? Equipe número 4, qual que é a ideia? Bom, professor, eu acho que a gente teve um viés muito parecido com os outros grupos, pensando não só na questão das gerações futuras, mas também tentando colocar a sustentabilidade como se adequar às condições climáticas, ambientais, que a gente tem de agora, que foram um pouco danificadas, digamos assim, pelas gerações passadas. Então, não só pensando no futuro, mas também um pouco no presente, assim. Interessante, eu não tinha... olha aí. Posso perguntar, fazer uma pergunta? O que seria essa Pode? questão do presente? O que seria isso para vocês? Ou não discutiram? Porque aí eu não Eu tinha acho que pensado. isso não deu muito tempo de discutir em grupo. Acho que o que eu responderia sobre isso seria mais a minha opinião.
Ah, entendi. Não, mas interessante. Então, olha, colocou uma pulga atrás da minha orelha, essa questão que vocês trazem, né? Interessante. Vou retomar isso depois. Tudo Mas aí bem. a gente vai discutir melhor. Foi muito rápido, né? E a ideia era essa, era um brainstorming só, tá bom? Equipe número 5, espera que tem alguém no chat. Ah, tá. Todo mundo já completou ali, né? Então, equipe número 5, para a gente encerrar. Bom, Olha, professor. professor. Ah, pode falar, mandei ver. Depois eu complemento só. Tranquilo. Então, a gente conversou um pouco aqui, a gente falou sobre um pouco o nosso tema, a gente se perdeu um pouco, mas nos minutinhos finais, segundos finais ali, a gente conseguiu abordar o tema sobre sustentabilidade. E a gente entrou em algumas palavras de uso sustentável, uso, né, com consciência. Até o Luiz, ele citou um artigo da Constituição, o artigo 170, no inciso 6º. Você quer que eu possa falar? Pode? Pode? Tá. O artigo 170 ele diz o seguinte: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Da inciso 6º ele fala o seguinte: defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Caso o Luiz queira acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho interessante também, porque além disso daí, tudo que foi falado, né, a respeito de sustentabilidade, ser do pensarmos no agora e pensarmos no futuro também, de não comprometer, né, o lugar em que as próximas gerações vão estar inseridas, onde elas vão estar morando. Eu acho interessante também a gente lembrar sempre que quando a gente fala assim de meio ambiente sustentável ou alguma coisa do tipo, é interessante também a gente ressaltar que o meio ambiente não necessariamente é o que a gente normalmente pensa de floresta ou alguma coisa do tipo assim. Meio ambiente é o local onde a pessoa está inserida naquele momento, né? Então, o meio ambiente sustentável, igual foi falado aí a respeito de só nós fazermos as nossas partes, sem os governantes também estarem fazendo a deles, é algo a se pensar, porque independente do não morarmos, digamos assim, num local, às vezes, que é o mais sustentável, a gente pode estar fazendo nossa parte para que o meio ambiente em que nós, enquanto seres individuais, estamos inseridos, seja cada vez mais um ambiente sustentável, né? E é isso. Show, Luiz. Parabéns. Parabéns a todos os grupos. E o objetivo era esse mesmo, a gente fazer um primeiro enfrentamento da questão, né? Depois a gente vai ter toda uma reflexão mais aprofundada, teremos dados, vocês também vão trazer, né, com essas buscas que eu peço para que seja feita, né, essas buscas rápidas. Então, hoje o objetivo era esse, gente, apresentar o plano, explicar como que será o nosso modus operandi, ter esse primeiro contato com vocês, que eu gostei, achei que a turma rapidamente já respondeu às questões que foram apresentadas, e mais um objetivo, usar essa técnica do quebra-gelo, para que vocês também se pronunciem livremente do jeito que vocês, os recursos que vocês tiverem, né, do ponto de vista intelectual, de leitura. Essa é a ideia, tá bom? E dizer o seguinte, que a minha formação, eu sou cientista social, e trabalho há mais de 20 anos com a questão socioambiental e também com a questão jurídica, tá bom? Então, só para vocês saberem um pouco, isso não importa tanto, mas porque o que importa no processo de aprendizagem é o aluno, né? O mais importante é o aluno. É importante a gente ter isso claro e presente, que é o grande protagonista. Sem aluno, não faz sentido falar em escola e universidade.
Então, foi um grande prazer ter esse contato com vocês e fica já esse compromisso para o próximo encontro, tá? A gente faz um exercício que vocês terão 5 minutos cada grupo para fazer a síntese de cada um tema desses aí que vocês estão encarregados. Então, vejam que é pouco tempo, tá, gente? Então, você tem que fazer uma síntese, mesmo de modo que todos nós compreendamos. Porque o que está por trás dessa estratégia é que a gente aprenda coletivamente. A gente não vai ler tudo, não vai pesquisar sobre tudo. Então, cada um pesquisa um pouco e traz para cá para a gente fazer a partilha. Essa ideia de partilha que é fundante para qualquer debate sustentável, que se pretenda sustentável. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Aí a gente se vê na próxima quinta-feira. Um grande Então, abraço. professor, boa noite. Até logo. Pode falar. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau, Boa professor. noite. Boa noite, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Professor, uma coisinha só. Eu cheguei atrasado na aula, eu demorei um pouco para sair do trabalho hoje. Queria saber se eu perdi alguma coisa além da explicação sobre a matéria, sobre as atividades, se o senhor me passou algum prazo também importante, alguma matéria extracurricular, uma indicação. É o Nicolas, né? Isso, Nicolas? aham. Então, Nicolas, como você entrou no grupo, eu achava assim, ó, que no próximo encontro, a tarefa é que cada grupo vai trazer um tema. No caso teu, é o Esse eu tema, peguei, o grupo 5. Isso, aham, é sobre Então, o é COP sobre a 2015. COP. Então, é isso. Na verdade, Tranquilo. aí a outra parte de avaliação, seria interessante você ou assistir, porque no início da aula eu expliquei como serão as avaliações. Mas você pode perguntar para os colegas. Tá, Se bacana. continuar dúvida, aí eu te explico na próxima aula ou numa outra situação em particular. Pode ser? Perfeito. Aham. Então, tá Tá certo. bom? Beleza. Porque Professor, os trabalhos, Nicolas... Oi, pode falar. Não, pode falar, por favor. É que todos os trabalhos eles serão coletivos, entendeu? Então, você vai ter sempre o apoio dos colegas. Tá bom? E todas as aulas, então, só para ver se eu entendi, vão ter essas apresentações iniciais. Teremos. Tá bom. Sempre. Tá bom? Como o tema da próxima aula vai ser a linha temporal, né? Eu queria saber, recentemente teve a publicação do IPCC, perdão. IPCC. É interessante Isso. também dar uma lida nesse artigo, que pelas matérias, notícias, falaram que é o maior estudo que já teve, né, sobre as mudanças climáticas. É muito importante, né, Nicolas? Por conta da questão da climática. Nossa, é uma questão importantíssima. Olha, vale a pena dar uma olhada nisso. Se você puder trazer algum comentário sobre, sabe, é importante. Pode ser? Pode ser, meu grupo é o último, daí eu tento fazer uma junção ali, 2015 para 2020. Ótimo. Beleza? Ótimo. Beleza, então. Tá bom, professor. Muito obrigado, hein? Boa noite. Valeu. Até logo. Valeu, boa noite.